Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor seja com todos. É um dia diferente, realmente, onde nós escolhemos, por uma questão de necessidade, estarmos separados fisicamente. Porém, meus irmãos, nós estamos juntos em espírito, nós estamos ligados num propósito. Creio que será um tempo passageiro e logo nós estaremos juntos, podendo ter a chance de nos abraçarmos, de nos cumprimentarmos, mas que nós possamos, nesse período, aproveitar para estarmos orando uns pelos outros, aproveitando este momento com a família, tendo momentos de devocionais. Ore com a sua família, faça propósitos, leia a Bíblia. Enfim, queridos, é um momento onde nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais dos nossos familiares nesse processo de recesso das atividades da igreja, né? Que é por uma questão de saúde pública mesmo. Mas nessa noite nós não poderíamos deixar passar o nosso momento de reflexão sobre o livro de Daniel, que é a igreja em casa hoje online, né? Então, meus irmãos, é o seguinte, o tema de hoje é o que tem tirado a sua paz. O que tem tirado a sua paz, meu irmão? No caso de Daniel aqui, especificamente, o texto que nós vamos ler hoje encontra-se em Daniel 2, o capítulo é o capítulo 7, Daniel capítulo 2, né? Os versículos 7 a 13. Leia aí na sua casa também, para que a gente possa estar dando um conteúdo a mais para essa reflexão, para que você entenda o contexto. Nesse caso aqui, o que está relatado fala justamente naquele episódio em que o rei Nabucodonosor, ele pede para que os magos interpretassem o sonho que ele havia tido. E ele, no momento de fúria, de insistir e perceber que os magos estavam tentando ganhar tempo, ele manda matar os magos. Ele manda executar num ato de raiva, fúria. Ele então comete essa ação. Inclusive, os súditos do rei vão atrás de Daniel e seus amigos também para que eles fossem executados. Porém, nós temos um ponto aqui muito interessante que nos faz refletir nessa noite. Primeiro, meus irmãos, que o palácio ficou em pânico. O palácio ficou preocupado, todos corriam para um lado, todos corriam para o outro. E nessa ocasião onde nós vemos aqui que essa notícia se espalhou, né, todos perderam a paz, porque um homem poderoso, que era o rei, havia perdido a sua paz. O livro diz, ele perdeu a sua paz, perdeu a paz daqueles que estiveram, né, que o serviam, por causa de um sonho. Por causa de um sonho, todos perderam a sua tranquilidade. Era algo mais poderoso do que o próprio rei. Com isso, deixou todos, literalmente todos, perturbados. Nabucodonosor mandou chamar os sábios para que adivinhassem o seu sonho e interpretassem. Loucura, não é? Isso é impossível. Foi essa afirmação que os magos fizeram. É impossível, nenhum rei, o mais poderoso de todos, em todos os tempos, jamais pediu algo assim. Somente os deuses é quem podem fazer isso, eles disseram. Somente os deuses, e eles não estão fisicamente, eles não estão aqui entre nós. Essa foi a razão que fez com que esses homens morressem na mão de um rei tirano. A postura do rei, nesse caso Nabucodonosor, nos faz refletir que diante de perturbações da vida, a ansiedade pode nos levar a atitudes completamente insanas. O primeiro item a ser observado é exigir do outro o que ele não pode fazer. O rei não tinha condições de interpretar o sonho de outra pessoa. Ele não tinha essa capacidade, mas ele estava exigindo de outras pessoas. O rei exigiu dos sábios do palácio algo que era praticamente impossível a qualquer ser humano: adivinhar o que ele sonhou e ainda interpretá-lo. Muitas vezes, diante das pressões, perturbações da vida, corremos o risco de agir da mesma maneira.
e agir e exigir das pessoas mais próximas de nós algo que é impossível, algo que elas não podem fazer. Em muitas situações, as emoções elas ficam ainda mais descontroladas quando quando não há resposta à nossa indagação e exigências. Portanto, é necessário equilíbrio. É necessário equilíbrio quando nós estamos enfrentando pressões, angústias. Queridos, nós não podemos transferir para o outro, preste atenção nessa frase, nós não podemos transferir para o outro o sofrimento que compete a nós, o sofrimento que compete a você. Compartilhar, sim. Exigir respostas? Não. O rei, ele oprimiu a tal ponto de aproveitar do seu poder para que fosse tirado, então, a vida daqueles seus servos. E o segundo item é eliminar o outro para satisfazer o seu desejo. Foi exatamente isso que o rei fez. Além de oferecer vantagens para aquele que desvendasse, ou seja, além de oferecer vantagens para aquele que desvendasse o mistério do seu sonho, o rei julgou, condenou à morte os que não conseguiram êxito, então, nessa missão tão desafiadora. Por achar que eles estavam tentando ludibriá-lo, o rei ficou tão furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Queridos, a verdade é que a verdade é que o sentimento de insegurança, o medo, a ansiedade podem levar muitas pessoas a agirem como loucas e até mesmo tiranas. Isso a gente tem que prestar muito bem atenção, para que a gente não se coloque também nessa posição, exigindo do outro aquilo que é responsabilidade nossa, ou algo que para nós mesmos nós não conseguimos fazer, e quando nós nos damos conta, nós estamos justamente cobrando o mesmo das outras pessoas, e a gente despeja a nossa ira, a gente despeja a nossa raiva, a nossa revolta, e isso acontece normalmente com as pessoas que estão próximas a nós. Isso não pode acontecer, queridos, de maneira nenhuma, porque a experiência que o texto nos traz é exatamente o oposto. A experiência nos mostra, através dos relatos bíblicos, que não foi algo bom, que não surtiu o efeito desejado. Então, nesse sentido, existem crises que não foram bem administradas em nossas vidas em algum momento. E essas crises levam a coisas muito indesejadas. Separação, porque são pessoas próximas a nós, né? Podem levar a uma dor imensa, marcas profundas na alma, meus irmãos. Isso às vezes é incurável. Mas quando nós tomamos a decisão certa de recorrer ao Deus da salvação, aí, meus irmãos, o Senhor sim estará conosco, falando aos nossos corações, nos dando capacidade, sabedoria, inteligência, discernimento. Esse é o Deus de Daniel que o capacitou, que o preparou para este momento, né? E como diz aqui o nosso livro, a palavra ansiedade, que foi o que ocasionou todo esse sofrimento, vem de uma palavra, como que eu posso dizer aqui? É uma palavra que quer dizer estrangular. E é exatamente isso que acontece quando alguém está em uma crise de ansiedade. Não foi o que aconteceu com Daniel, não é verdade? Ele não foi tragado pela drástica situação a que o rei submeteu os sábios do palácio. Mas isso é um assunto para a próxima lição. Nesse caso aqui, o que fica marcado e evidente para nós é o que está escrito em Mateus 6, o versículo 34, que fala: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que intenso, queridos, entender que a ansiedade não pode controlar as nossas vidas. O apóstolo Paulo corrobora
com essa fala que nós encontramos no Evangelho de Mateus. O apóstolo Paulo, ele também diz lá em Filipenses, o capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No caso, então, do profeta Daniel, ele sabia que a esperança e a resposta só poderiam vir de Deus, somente de Deus. Por isso não houve ansiedade, preocupação, estresse, raiva, fúria, nada disso envolveu o coração de Daniel, porque ele sabia de quem viria a resposta, que era somente do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores. Queridos, isso é muito importante. Por isso, como diz aqui no livro, por isso recorrer a Deus na hora difícil é essencial. Essa palavra também serve para nós nos dias de hoje. Independentemente do que possa nos perturbar e desestabilizar a nossa paz, Jesus nos garante que Ele é a nossa paz. Jesus garante que Ele é a nossa paz, a sua paz, meus irmãos. Esse é Jesus afirmando ao seu coração. Ele pode, queridos, nele nós podemos confiar e esperar, principalmente. Busque-o, creia e a resposta virá, em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos acreditar na esperança que nos vem a falar nesta noite. E aí, o que tem tirado a sua paz? Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Jesus. Daniel, no momento de sofrimento, a ponto de ser executado, ele não se desesperou, ele não deixou que a ansiedade tomasse conta do coração dele. Que o Senhor, então, assim, faça resplandecer sobre nós a sua luz, a sua sabedoria e o seu entendimento, para que nós possamos encontrar essa paz que excede, então, todo o entendimento, literalmente. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha sido luz para o seu coração, assim como foi também para o meu coração. Que Deus nos abençoe. Nós nos encontraremos recentemente por esses canais de mídia que nós temos agora no nosso grupo, para que a gente possa estar refletindo juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te revista, que venha o sangue de Jesus sobre os umbrais da sua porta, te livrando, te protegendo, que a sua família esteja segura, que a sua família sinta essa paz que excede todo o entendimento, e que Deus derrame sobre vocês, agora, em nome de Jesus, as suas bênçãos. Amém. Deus abençoe, irmãos.